Então, aqui nós temos as funções exponenciais, que são números elevados no x. Um número elevado ao x é totalmente diferente de x elevado num número qualquer. Quando a base é menor do que 1, né, tipo 1 sobre 2 elevado na x, isso é igual a 1 sobre 2, 1 na x, dividido por 2 elevado na x. Quanto maior o x, menor é o número, como aqui aparece. E quando a base é maior do que 1, nós temos a função crescente. Quanto maior a base, mais ela cresce. Essa figura ao lado aqui resume bem a questão da base maior do que 1 e a base entre 0 e 1. Nós não vamos trabalhar com bases negativas, senão esse gráfico fica pulando entre positivo e negativo, não é nosso interesse aqui. E 1 elevado na x aqui, que é uma constante, né? 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Agora nós vamos fazer o gráfico dessa função aqui, que eu ainda não expliquei, né? Eu dei ferramentas e agora, aplicando o conjunto de ferramentas, a gente tem que fazer o gráfico da função. Isso não é tão difícil, tá? A gente vai fazer o seguinte: primeiro nós vamos fazer o gráfico só de f de x igual a 1. Essa é moleza, né? F de x igual a 1. Ó, 1, né? Eixo y, eixo x. Depois eu vou fazer o gráfico de 2 elevado na x. 2 elevado na x é moleza. A gente já viu que é isso aqui, né? Quando x vale 0, aqui, né, ele passa pelo 1, esse é 2 elevado na x, x e y. Agora eu vou fazer o gráfico de menos 2 elevado na x. O gráfico de menos 2 elevado na x não me parece difícil, tá? Porque é só trocar y por menos y. Né? Então ele vai ficar assim. E ele passa pelo menos 1. Tá? Agora eu vou somar o gráfico de menos 2 elevado na x com o gráfico de 1. Né? 1 mais menos 2 elevado na x. Não é difícil também de pensar nesse gráfico, né? É só empurrar esse aqui 1 para cima o tempo todo. Né? Ele vai ficar assim. Em vez de ele tender a 0 aqui, como ele tendia, né? Ele vai tender a 1. Né? Então, vou colocar o 1 aqui. Ele vai tender 1. E onde ele era 1, ele vai ser 0. Aqui ele era menos 1. Agora ele vai ser 0. E esse é o gráfico de y igual a 1 menos 2 elevado na x. Claro que aqui ele está feito com mais capricho, né? Quando estiverem estudando em casa, vai ser mais fácil olhar por essas figuras. Andressa, Rian e João Pedro, tranquilo esse gráfico? Tranquilo, professor. Sim, professor. Legal. Bom, toda função, né, a gente está trabalhando com função em função inversa. O 10 elevado, né, por exemplo, o 10 elevado na x, ele tem uma função inversa. Né? Qual que é a função inversa do 10 elevado na x? É o log. Né? Como é que eu faço? Bom, eu nem escrevi em termos de função, né? Eu estou dizendo que só 10 na x é o log na base 10, né? Mas não de x também, porque senão vai ficar uma coisa muito confusa. Eu vou colocar a função toda ali e depois aplicar a inversa. Essas aqui já não são mais tão fáceis, tipo potência raiz quadrada, né? Então, eu tenho a função y igual a 10 elevado na x. Né? Como é que eu consigo isolar o x? Né? Eu também poderia ter assim, ó, raiz de x, y igual a raiz de x. Como é que eu isolo o x? Eu levo ao quadrado dos dois lados. Né? Aqui eu vou tirar o logaritmo dos dois lados. Então, eu vou fazer o log na base 10 de y, tá? Igual ao log na base 10 de 10 elevado na x. Tá? Essa função log, e porque é na base 10, né, é a função inversa da exponencial. Tá? É a função inversa da exponencial. Então, eu vou ficar com log
na base 10 de y igual a x. Então, eu descobri o x. O log é a operação inversa da exponencial, e não da potência, da exponencial. Da potência é a raiz, né? Muito bem, então vejam aqui nessa figura ao lado que eu tenho uma exponencial, né, e sua função inversa, que é a função logarítmica, né? Olha aqui ó, a base aqui, ó. Ela é inversa desde que a base do logaritmo seja igual à base da função exponencial. Aqui eu tenho várias curvas logarítmicas, né, para várias bases, base 10, base 4, base E, né? Basicamente nós vamos ver duas bastante, a base 10 e a base E. Essa base E também comumente é escrita como ln de x, tá? Toda vez que aparecer ln, você sabe que é log na base E. E elas têm uma característica, né, que elas valem 0 sempre que o x igual a 1. Isso tem tudo a ver com a exponencial, né? A exponencial ela não passava o y, né? Quando o x era 0, o y vale 1. Na função inversa acontece o contrário, né? Quando o y é 0, o x vale 1. É claro, porque vejam aqui, né? Elas têm que ser um espelho em torno da reta y igual a x, né? Então nós temos essas duas características aqui espelhadas em torno da reta y igual a x, porque são funções inversas. Bom, vamos treinar um pouquinho os logaritmos, porque eu sei que são, né, os logaritmos são funções não tão novas, mas também não tão conhecidas, né? Então, como é que eu faço para encontrar x, né, se me aparece isso, log de x igual a 2? Bom, eu faria log de x igual a raiz de 2. Bom, quando só está escrito log, é log na base 10. Primeira coisa, tem que estar ligado. Quando é só log, na calculadora se tem log, é log na base 10. Alguns softwares, para atrapalhar a nossa vida, quando eles escrevem log, é log na base E. Você vai ter que se virar para saber quando é log na base 10 ou log na base E, tá? Não tem choro. Tá? Mas a maioria é log na base 10, em especial as calculadoras. Como é que eu descubro o x? Bom, eu faria o seguinte: faz 10 elevado a x, faz 10 elevado dos dois lados. Então, eu vou ficar com 10 elevado na log de x na base 10, igual a 10 elevado na raiz de 2. Agora, esse 10 pode cortar com esse aqui, ó, porque uma é inversa da outra, né? E elas têm inversa sem a restrição de domínio, né? Elas têm inversa. E aí você vai descobrir que x igual a 10 elevado na raiz de 2. Bom, isso aí você coloca na calculadora e vai descobrir que vai dar esses 25 ou 26. Letra B, ln de x mais 1 igual a 5, também quero descobrir o x. Vou tentar o mesmo raciocínio. Eu vou pegar dos dois lados aqui, ó, vou fazer e elevado naquele igual a e elevado nesse. Esse e corta com esse ln, né, e eu vou ficar com x mais 1 igual a e elevado na quinta, x igual a e elevado na quinta menos 1. Depois eu posso jogar isso na calculadora, né, que vai dar o meu 147. Seria muito fácil essa letra C se fosse 5 na x igual a 25, né, mas não igual a 7. Igual a 7 não é mais tão trivial. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, como a gente está aprendendo funções inversas e sempre está as utilizando, eu vou escrever aqui log na base 10 de 5 elevado na x igual a log na base 10 de 7. Eu apliquei log dos dois lados.
Eu ainda não expliquei uma propriedade aqui dos logaritmos, que a gente vai ter que fazer uso para resolver isso aqui. Tá? Esse expoente aqui, ó, ele pode ser, né, existe uma propriedade dos logaritmos que você pode jogar ele para frente, tá? Eu vou escrever aqui no cantinho essa propriedade, tá? Log de A na base B, né? E esse A elevado a N, essa propriedade diz que isso é igual a N vezes log na base 10 de A. Isso aqui é uma identidade que você pode usar o tempo todo. Agora, esse cara aqui... mas eu posso resolver isso sem isso. Acho que o Ângelo complicou. Você nem vai precisar conhecer essa propriedade. Vai dar para resolver por ela, tá? Mas o seu Ângelo complicou. Eu não vou nem apagá-la, né? Que fique no vídeo para quem depois quiser tentar, né? Então, quem quiser depois tentar vai fazer x vezes log de 5 na base 10 igual a log de 7 na base 10, né? E x vai ser igual a log de 7 na base 10 sobre log de 5 na base 10. Né? Isso aí vai dar 1,21. Mas tem como fazer sem usar essa propriedade. Tá? Ao invés de fazer log na base 10, eu vou fazer log na base 5. Né? Por que fazer na base 10? Né? Porque o Mamute aqui já quis usar a calculadora. Né? E na calculadora não existe log na base 5, só existe log na base 10. Mas aqui eu posso evitar de usar a calculadora se eu usasse a cabeça. Então aqui eu faço log na base 5 de 5 elevado na x. Muitos devem ter se perguntado, mas por que ele não fez isso? Não fez de bobo. Log na base 5 de 7. Agora, esse log de 5 na base 5 é 1. 5 elevado lá, corta, né? Corta fora. Então, vai ficar x igual a log de 7 na base 5. E terminou. É isso aqui. Se você tivesse uma calculadora que calculasse log na base 5, você ia descobrir 1,21. Mas eu vou já ensinar uma propriedade que se chama mudança de base, né? E você pode reescrever isso aqui assim, ó. Por uma divisão, em cima você escreve log, na base só log. Embaixo log, né? Em cima você coloca log na base 7, na base 10, desculpe, que a calculadora resolve. Embaixo log na base 10. E em cima você coloca 7, embaixo você coloca 5. Então, log de 7 na base 5, existe uma propriedade que se chama mudança de base, né, que você faz log na base que você quer, que a calculadora resolve, dividido pelo mesmo log na mesma base, o número de cima em cima, o número de baixo embaixo. Se você fizer essa conta na calculadora, você vai chegar também nesse 1,21. Porque as calculadoras não fazem log na base 5. Eduarda, Kailaane, Henrique, como é que tá? Tudo certo, professor. Kailaane? Também tô. Também? Você tem um irmãozinho, uma irmãzinha do teu lado aí? Sim. Eu escutei. Que legal. Então vamos a uma aplicação que eu acho muito legal aqui. Tem duas aplicações, uma é do satélite e outra de uma buzina. Tá? Que vocês já devem ter ouvido falar muito em barulhos em decibéis, e é difícil de entender o que isso significa, né? Naturalmente, quanto mais barulho, mais decibéis. Mas comecemos viajando na maionese, viajando no espaço. Um satélite necessita de 7 watts para operar em sua capacidade plena. E ele é equipado com uma fonte radioisótopa, imagino que isso aqui seja alguma energia nuclear, né? Cuja potência de saída em watts é dada pela equação
Então, essa equação, né, ela me dá a potência, me fornece potência para o satélite, né, essa fonte radioisótopa, né? Veja que no tempo igual a zero, né, esse E elevado na zero dá 1, dá 75 watts, que é muito mais do que os 7 watts. Inclusive, eu até posso, eu me lembro alguma coisa desses gráficos de função exponencial de E elevado na x, né? E elevado na x, como é quase o número 3, né? Ele vai dar uma coisa assim, tá? Já o E elevado na menos x, o E elevado na menos x, ele dá uma coisa assim, ó. Tá? Então ele vai começar com 75, né, no tempo igual a zero, né? E elevado na t, né? Ou na t sobre o número, né? Ele vai começar com 75 watts e a potência vai cair, passando o tempo. No tempo igual a infinito, né? Isso aqui dá zero. O que é elevado na menos x? É igual a 1 sobre E elevado na x, né? Então vai dar esse gráfico aqui que cai. Bom, veja que uma hora corre-se o risco de ter menos do que 7 watts, né? Que é o limite. Bom, onde T é o tempo em dias, e a fonte é usada. Quanto tempo o satélite pode operar em capacidade máxima? Tá? Ou seja, enquanto você estiver fornecendo mais do que 7 watts, ele pode operar em capacidade máxima, né? Vamos supor que as placas solares dele aí que coletem energia do Sol estraguem, né? Por quanto tempo essa fonte ainda, quanto tempo que os astronautas têm lá para consertar esse satélite? Bom, eu vou ter que olhar para essa equação ali, ó. Bom, eu sei que o tempo está relacionado com essa equação P, né? Então P, vou chamar de 7, né? Que o 7 é o que ele precisa, é igual a 75 vezes E na menos T sobre 125, né? Então, eu vou achar o tempo quando a potência der 7, né? Esse é o tempo limite, né? Eu vou achar esse tempo, vou chamar esse aqui de T, posso chamar de X esse tempo, né? X. Quando o tempo for menor do que X, tem potência de sobra, né? Inclusive no tempo igual a zero tem 75 watts. Mas você detectou que deu algum problema, né? E que você vai ter que trocar essas placas da manutenção no satélite. Quanto tempo que ele aguenta só com a fonte de emergência que foi colocada nele? Bom, quanto tempo que a fonte vai levar para fornecer apenas 7 watts? Não me parece tão fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 7, vou dividir por 75, isso aqui igual a E na menos X sobre 125. É claro que isso aqui eu já poderia fazer na calculadora. E agora eu vou aplicar o ln dos dois lados. Vou aplicar aqui em cima dessa figurinha, em cima daqui do... Isso aqui me parece ser... Tem cara de ser... Isso tem cara de ser o sul da América do Sul, né? Então, log na base E, que é a mesma coisa que ln, ó, log na base E, de 7 sobre 75, as calculadoras fazem o ln, né? É igual ao log na base E, de E elevado na menos X sobre 125. E daí esse corta com esse, né? Menos X sobre 125 igual a log na base E, ou ln, de 7 sobre 75.
né? E x vai ser igual a menos 125 vezes o ln de 7 sobre 75. E aí você vai me dizer, Ângelo, parabéns para você, achou um tempo negativo. Né? Não achei um tempo negativo, porque o log desse número aqui vai dar negativo. Tá? E aí você vai encontrar aqui um tempo de 296 dias, quase um ano, né? 365. Então, dá tempo de se preparar para essa viagem espacial, né? E trocar as placas do satélite, que ele vai estar funcionando esse tempo, né? Ou pelo menos dá para se preparar. Ó, daqui 296 dias, esquece aquele satélite lá, que ele não está mais trabalhando na sua capacidade plena. Isso quer dizer que o satélite vai cair, Henrique? Olha, creio eu que não. Não, né? Ele não tem nenhum motor para ele ficar lá em cima, né? Você criou certo. Como é que pronuncia esse teu sobrenome? É Krukniewski? É Krutkevich, é eslavo, CZ tem som de T. Ah, bom, agora ficou mais... Não vou dizer que ficou mais fácil, né? Menos difícil. Eu acho que eu vou ter que falar umas 30 vezes para começar a pronunciar certo isso aí. Pelo jeito, e a língua eslava, é língua eslava mesmo ou é russo, alguma coisa assim? É polonês, né? É uma das línguas. Ah, é polonês. Ah, é polonês, tá. É polonês, tá certo. Como insistem em escrever com pouca vogal, né? O pessoal acho que gosta de consoante mesmo. O polonês, são línguas parecidas, penso eu, né? O russo também. E às vezes a gente fica impressionado como tem até palavras parecidas com o português. A gente acha que não. Né? Hoje, de vez em quando, eu vejo no YouTube semelhanças entre o português e o russo. Nunca que eu ia imaginar que ia ter semelhança. Claro que só meia dúzia de palavras, né? Mas mesmo assim é interessante. Tiago, tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem. Vamos resolver mais uma, né? Eu tinha me esquecido dessa aqui. E depois tem a da buzina, está lá no final. Essa aqui é lá no final da buzina. Poxa vida. Bom, vamos ver mais uma. Essa equaçãozinha aqui eu vou colocar no quadro branco, né? Porque não adianta acompanhar ela aqui no slide, né? Parece que fica muito simples. E tudo é fácil depois que está pronto. Então, resolva essa equação aqui. Primeira coisa que eu faria é passar esse 2 para o lado de lá. Né? Veja que eu não tenho ideia de como resolvê-la ainda. Eu estou pensando. E na x menos e na menos x igual a 2. Eu não posso diminuir esses dois. Sempre que eu tenho expoente negativo, isso é um pepino. Olha, eu não sei se é todo mundo, mas eu tenho uma dificuldade. Daí eu sumo com esse expoente negativo, daí como? Fazendo assim, ó, colocando ele para baixo. Porque nem sempre você se liga que isso é uma fração. Então eu explicito bem. Bom, parece que eu compliquei, mas na verdade não. O que eu posso fazer quando tenho fração? Tirar o mínimo. Então eu vou tirar o mínimo. Posso tirar dos dois lados, de um lado só, tanto faz, né? Mesmo porque você vai passar para lá multiplicando. Então aqui é na x dividido por 1 é na x vezes é na x. É na x ao quadrado, né? Tomar cuidado que é na x ao quadrado assim, ó. E é na x ao quadrado é muito diferente de e na x ao quadrado. Porque esse aqui vai virar e na 2x. Esse aqui é e na x vezes e na x.
E aquele lá é na x vezes x. Eles são diferentes. Tomar muito cuidado com isso, né? Menos 1, porque esse dividido por esse dá 1, vezes 1 dá 1, igual a 2. Né? Então, esse aqui vai ficar E na 2x, menos 1, igual a 2 E na x. Eu não sei se ajudou alguma coisa isso aqui. Eu acho que vai ser melhor deixar como estava antes. E na x ao quadrado. Vocês já vão entender por quê. Né? Porque aqui eu vou escrever assim, E na x ao quadrado menos 2 E na x menos 1 igual a 0. E eu vou chamar esse E na x de U. E aí eu vou ficar com U quadrado menos 2U menos 1 igual a 0. Primeiro eu acho U, depois eu acho X, né? Porque eu disse que U igual a E na X. Primeiro eu acho U, depois eu acho X. Vou resolver aqui, primeiro vou tentar do jeito fácil, né? Por soma e produto. O produto das duas raízes é menos 1 e a soma é esse com sinal trocado. Então, dá menos 1 o produto, 2 e menos 1, não. Ah, não sei. Não vou fazer por soma e produto, já me lasquei. Então, vou fazer pelo jeito tradicional. O determinante é b quadrado menos 4ac, menos 4 vezes 1 mais 4. O determinante igual a 8. Ah, vai ter o raiz de 8, por isso que eu me lasquei. Agora, o U vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de 8 sobre 2A. Que é igual a 1 mais ou menos raiz de 2. Porque eu dividi esse 2 por esse 2 e o raiz de 8 por 2, né? Eu vou escrever aqui em cima, ó. Raiz de 8 por 2 é igual a uma raizona de 8 por 4, né? Porque raiz de 4 é 2, eu só fiz ao contrário. 8 dividido por 4, 2. Então, eu achei um U' e um U duas linhas. U' é igual a 1 mais raiz de 2 e duas linhas é igual a 1 menos raiz de 2. Lembrando que raiz de 2 é mais ou menos 1,4, e que esse U duas linhas dá negativo. Talvez isso seja útil, talvez não. Em física, normalmente, tempo negativo não existe, mas como aqui é matemática e não é física, talvez não sirva para nada, talvez sirva. Nós queremos achar o x, e nós sabemos que U igual a E na x. Muito bem, então 1 mais raiz de 2, eu vou agora fazer isso aqui, só o linha. Eu vou achar o x' e depois o x duas linhas. 1 mais raiz de 2 é igual a E na x'. Só tem um jeito de eu achar ele, é aplicar o ln nesses dois. Então, ln de 1 mais raiz de 2 é igual a x'. Pronto, achei o x'. Vou achar o x duas linhas. Agora, U duas linhas igual a E na x duas linhas. 1 menos raiz de 2 igual a E na x duas linhas. ln de 1 menos raiz de 2 igual a x duas linhas. Eu falei antes do negativo, e é bom a gente tomar cuidado, porque não existe nos números reais ln de número negativo, tá? É só a gente voltar lá para os nossos gráficos, aqui para trás, na definição do ln, e vocês vão perceber que o ln só é definido
um pouquinho depois do zero, né? Nem zero ele é definido, um pouquinho depois do zero até o infinito. Então, não existe ln de número negativo. Não nos números reais. Eu vou até colocar aqui, ó, no meu super, hiper, mega software aqui, ó. Vamos escrever o ln, primeiro de 1 mais a raiz de 2, para a gente saber qual que é o valor de x, né? Ó, ele deu aqui 0.0881, legal. E agora o outro, ln de 1 menos raiz de 2, deu um número complexo, né? Então, não é que não exista. Não existe nos números reais. Nos números complexos existe, tá? E esse i aqui é um nome infeliz que foi dado de imaginário, não tem nada a ver com imaginação, tá? Deveria ter sido dado outro nome, não imaginário, mas paciência. Esse imaginário, esse real, até parece que é real e irreal, né? Não, é só um nome, tá? Então, real, imaginário e a composição dos dois é o número complexo. Outro nome infeliz, porque parece que ele é complicado, né? Mas é assim e pronto, né? As coisas são assim e pronto. Vejam que nós chegamos nesse 0.081, né? E aqui no slide não foi nem colocado a conta com um menos, né? Porque ln de um número negativo nos números reais não existe. Andressa, Maria Eduarda e Yaya. Bom dia, Yaya. Você escreveu aí, eu não te falei bom dia ainda. Entenderam o que eu fiz? Sim, professor. Mais ou menos. Mais ou menos é que eu não entendi. Vou fazer de novo. Então vamos lá. Vamos fazer. Qual parte que foi mais complicada? Tem alguma parte que eu devo focar mais aqui, Andressa? Ou desde o começo? Desde o começo, se Desde o puder. começo. Foi um pouquinho rápido, talvez, né? Então vamos fazer de novo. Vou copiar de novo lá a questão. Espera aí. Aqui começa a questão, né? E eu vou fazer... Opa, só vou pegar a caneta certa. Só vou passar o 2 para o lado de lá. Essa foi a minha primeira tentativa de resolver. E aí eu me deparei com esse expoente negativo que eu não gosto. Eu sumi com o expoente negativo, então. Você concorda comigo, Andressa, quando eu passo ele para baixo, ele fica positivo? Sim. Beleza. E agora, qual que é o próximo passo aqui, Andressa, que você faria? Vou dar uma dica. O mínimo. O mínimo, né? Esse mínimo eu vou fazer ele um pouco rapidinho aqui, ó. Vai ficar e na x quadrado menos 1 igual a 2. Né? Agora eu vou só rearranjar os termos. E na x quadrado, né? Esse vai passar multiplicando, então passa para o outro lado, né? Trocando, não é que troca o sinal, troca a operação, né? Menos 2 e na x menos 1 igual a 0. Fiz rápido para justo pegar bem onde está a tua dificuldade. Aqui ela está, Andressa, até aqui? Não. Não. Tranquilo. Agora, né, você também entendeu que aqui foi feito u quadrado menos 2u menos 1 igual a 0, e foi resolvida essa equação do segundo grau, onde nós achamos um u' e um u duas linhas. Né, resolver a equação do segundo grau é tranquilo. Né, aqui deu 1 mais a raiz de 2 e aqui deu 1 menos raiz de 2. E até aqui? Tudo certo. Tudo certo. Bom, o próximo passo agora é achar o x, né? E a gente acha o x baseado naquela premissa que u igual a e na x. E agora que vem o que mais interessa para a aula. Tá? Então, u igual a e na x, você vai substituir os dois, não um só, né? 1 mais raiz de 2, que é o u, né? É igual a e na x.
E como que eu isolo o x? Eu vou aplicar ln dos dois lados, né? Ou log na base e, que é a mesma coisa que ln. Por que tem que ser na base E? Ah, essa é uma excelente pergunta, né? Tem que ser na base E para esse log cortar com esse E. Senão eu não ia pegar o x sozinho do lado de cá. Se fosse 10 elevado na x, teria que ser log na base 10. Se fosse 2 elevado na x, teria que ser log na base 2 dos dois lados. Tá. Esse é o coração do problema, Andressa. Muito bem perguntado. E ficou muito bem entendido? Sim, entendi. Então tá. E agora ficou fácil, né? Agora o x é igual ao log na base e, ou simplesmente ln, de 1 mais a raiz de 2. Eu não vou pegar 1 menos a raiz de 2, porque ele deu menor do que 0 e não existe log, né? Não existe log com o argumento negativo. Acho que agora fechou, né, Andressa? Sim, agora sim. Legal. Bom, resolvemos essa daqui. E agora vem um caso do número 1 elevado na infinito, né? Eu já, nas mamutices minhas, eu achava que 1 elevado na infinito era igual a 1. Está errado. 1 elevado na infinito é indeterminado. Tá? É tanto 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. É louco de entender isso. Aí já começa a fé. Tá? Quer ver como? Eu vou pegar o número 1 meio disfarçado aqui, ó. Eu vou fazer 1 mais 1 dividido por 100. Ah, mas eu quero por 10, não quero por 100, eu quero por 10 elevado na 10 elevado na 5. Para mim, 10 elevado na 5 é um número bem grande, né? Então, 1 mais 0, porque 1 dividido por um número grande é 0, né? Elevado no número grande, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver quanto que dá. Eu vou... 1 mais 1 dividido por um número grande, eu vou colocar aqui... vou começar só com 100. Elevado na 100. Quanto que dá? 2,7. Beleza. E olha que 1 dividido por 100 é só 0,01. Agora eu vou dividir por um baita do número aqui. E vou elevar num número enorme, no mesmo número enorme. Aqui já começou a dar até erro de cálculo no computador, de tão grande que é o número. Vou colocar um número um pouco menor. Vou dizer que esse é o meu número enorme. Eu sei que tudo isso aqui vai dar igual a E. Quando deu 3, eu sei que deu erro de conta. Já saiu da precisão do computador, de tão grande que era o número. Eu vou fazer o gráfico para que isso fique mais claro. Então, aqui no X, né, eu posso variar de menos 1000 ou de menos 100 até 100. Se eu achar que precisar de números maiores, eu coloco. Então, o x vai variar de menos 100 até 100. E o y vai ser 1 mais 1 dividido por x elevado na x. Perceba que chega uma hora que esse aparente 1 elevado na infinito fica constante, né? Tanto para x grande quanto para x pequeno. Que é o gráfico que vocês têm aqui no slide. Ele só não funciona para x igual a 0, porque 1 dividido por 0 é uma indeterminação. Então, esse 1 elevado na infinito, esse é um dos tipos que eu tenho de escrever 1 elevado na infinito, que vai dar 2,7, que é o número e. Então, o e é uma espécie de 1 elevado na infinito. Então, 1 mais 1 dividido por infinito, que é para ser 0, né? 1 mais 0 dá 0,
elevado no infinito. Então, 1 mais 0 dá 1, não 0. 1 mais 0 dá 1, 1 elevado ao infinito igual a E. Muito doido. Porque eu acharia que 1 elevado ao infinito era 1. Então, é uma indeterminação. Tá? Existem várias maneiras de eu escrever 1 elevado no infinito, essa é só uma delas. Tiago, acho que você abriu o microfone sem querer. Opa, desculpa. Imagina. E aqui eu tenho a tabela do x, variando de 1 até 1000, né? Do 1 mais 1 sobre x, e dele elevado na x, né? Que vai chegando no número E. Bom, aqui são só uma tabelinha de propriedades, o que é domínio de um é imagem de outro e vice-versa. Isso é só questão de olhar. Propriedade dos logaritmos, isso é importante. Importantíssimo. O log do produto de dois números, ele pode ser aberto como a soma de dois logs. Tomar o cuidado que o contrário não pode, né? A gente às vezes pode fazer assim, log na base B de A mais B é diferente de log na base B de A vezes log na base B, na verdade aqui era C, né? Tá? A propriedade da soma virar produto não existe, tá? Isso aqui está errado. Se eu tenho um produto aqui dentro do argumento, eu posso separá-lo, né? Tem tudo a ver com a soma base, conserva a base e soma os expoentes, tá? Conserva a base, né? E soma os expoentes, se fosse a exponencial. Da mesma maneira, se for uma divisão, né, vira uma diminuição aqui, né? Conserva a base e diminui o que não é expoente, mas o que está dentro do logaritmo, né? E aquela propriedade que eu adiantei para vocês, se está elevado na R, né? Pode tombar ele aqui para frente. Essa última aqui não precisa nem decorar, né? Porque 1 sobre C, né? Nada mais é do que C na menos 1, e daí pega o menos 1 e tomba para lá e fica esse menos aqui. E a última aqui, e bastante importante, né? Eu tenho o log de x na base B, e eu quero transformar ele para a base E. Como é que eu escrevo ele? Eu escrevo log na base E, dividido por um log, na base que eu quiser, aqui na base E, né? Coloco o x em cima e o b embaixo. Só isso. Essa propriedade se chama de mudança de base. É o último exercício do capítulo. Tá? Trata-se do lançamento de uma nave espacial, que notadamente faz muito barulho. E o barulho que ela faz é um que a gente não tem a menor noção, mas certamente é um barulho para ensurdecer qualquer um, é de 150 dBs. Isso próximo à plataforma de lançamento. Quanto mais longe, claro que menor o barulho. Uma pessoa exposta a este nível de som vai experienciar danos físicos severos, né? Por comparação, a buzina de um carro a 1 metro de distância tem um som de 110 dB. Veja, uma diferença só de 40 dB, que parece pouco, né? Aqui é um limiar da dor, né? Então, aqui é o limiar da dor, começa já a incomodar, né? E aqui, talvez até despedace uma pessoa. Não só deixe surdo, como talvez até mate a pessoa, ou tenha sequelas. Professor. Sim? Será que os novos foguetes da SpaceX fazem menos barulho do que o... Tudo bem que eles são um pouco mais modestos do que o ônibus espacial, né? Mas... talvez façam menos, né? Mas um pouco de barulho, ele não é nem tanto pelo barulho do motor, né? É pela quantidade de gases que jogam para um lado, para a nave ir para o outro lado, né? Então, é difícil que eliminar esse som, né? Mas como você disse, quanto menor a massa,
menor a energia, né? E logo menor o barulho feito para movimentar ele. Bom, a pergunta aqui é a seguinte, né? Quantas vezes mais, né? Qual é a razão da intensidade sonora, né? Da partida, né? Do lançamento com relação à buzina? Eu sei que é 40 dB, mas será que é 40 vezes mais? Será que só 40 vezes mais do que uma buzina? Na verdade, eu não sei nada, não sei nem o que é dB. Então, nós vamos começar aqui em cima pelo conceito de decibel, né, ou dB. O deci vem do log na base 10. Né, vem do log na base 10. E alguém inventou essa unidade, tá, cujo conceito é 10 vezes o log na base 10 da potência sonora dividido por uma potência sonora padrão. Tá? E não, a gente consegue entender só a potência sonora dividido pela potência sonora padrão. O que é essa potência sonora padrão? É onde a média das pessoas começa a escutar alguma coisinha. Tá? A potência sonora padrão, que é o limiar de percepção do ouvido humano, é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Eu poderia calcular quantos watts por metro quadrado cada uma dessas potências aqui, eu acho que talvez eu vou fazer esse exercício diferente, eu vou começar daí essa vez, tá? Quantos watts por metro quadrado 150 e 110 dB são? Acho que isso vai facilitar bastante, tá? Eu vou descartar isso aqui e vou copiar isto para o quadro branco. Eu me lembro de 110, que é a buzina, e 150, que é o foguete, já é suficiente. Esse quadro ele tem algum bug que ele não copia o que é certo. Porque eu não erro, jamais. É sempre o quadro. Até quando eu faço uma conta errada é porque o quadro escreveu errado. Eu escrevi certo a conta. Bom. Limiar de percepção, eu tenho aqui a nave, né? A nave, que é, que letra feia, 150 dB, e a buzina, que é 110 dB. Bom, que tal eu fazer o seguinte, 150 dB é igual a 10 log do I da nave dividido por I0. É isso que está escrito para a nave, né? E o que está escrito para a buzina é que 110 é igual a 10 log do I da buzina dividido por I0. Eu tenho a impressão que eu nem precisaria conhecer o I0 para resolver esse problema, né? Mas já foi bom eu ter colocado, né? Veja que a potência é em watts por metro quadrado, né? É como se em você tem uma fonte sonora aqui, ó, tem uma fonte sonora, e esse som ele vai se espalhando em padrões esféricos, né? Aqui eu estou desenhando em 2D, né? Então, ele tem uma potência aqui em watts, mas conforme aumentam os metros quadrados, né? A intensidade diminui, porque a potência se espalha nessa área desses metros quadrados, e o que você escuta é essa concentração do som, esses watts por metro quadrado. Que é o I, né? O que você escuta de fato é o I, e não os dB. O dB é
uma forma não legal de a gente perceber esse som. Pelo menos eu perco totalmente a noção. O meu objetivo é saber quantas vezes a nave, né, quantas vezes é maior a intensidade da nave sobre a buzina, né? Esse é o meu objetivo. Talvez eu divida uma equação pela outra, né? Se isso igual aquilo, isso igual aquilo, esse dividido por esse, a proporção se mantém, né? Então, vou seguir com a linha nesse raciocínio. Então, 150... Não. Eu acho que eu vou diminuir uma equação da outra. Me parece que vai ser mais inteligente. Porque a diminuição de dois logaritmos, né? Eu me lembro de algo assim, ó. Log de A dividido por B é igual a log de A menos log de B, né? Então, esse menos de 2 logs pode virar a divisão desses argumentos. Eu acho que isso vai me ajudar. Então, faço 150 menos 110 vai ser igual a 10 log de IN sobre I0 menos 10 log de I buzina sobre I0. 150 menos 110 vai dar 40. E aqui eu tenho... Bom, o 10 eu posso colocar em evidência, vai ficar 10 que multiplica log de I da nave sobre I0 menos log de I da buzina sobre I0. O 10 eu passo dividindo, né? Isso vai dar 4. 4 igual a logaritmo. Claro que a gente está colocando na base 10, que é o conceito de decibéis, né? Um log menos o outro é igual ao log da divisão. Então, vai ser o log de IN sobre I0, né? I da nave sobre I0, dividido por I da buzina sobre I0. Ó, não preciso nem conhecer I0, né? Um cancela com o outro. E agora eu tenho que 4 é igual a log, né, na base 10, da intensidade do som da nave dividido pelo da buzina. Olha, tenho quase o que eu quero. É só fazer 10 elevado dos dois lados agora. Então, 10 elevado na quarta é igual a... Se eu fizer 10 elevado na log 10, vai dar IN dividido por IB. Então, a intensidade sonora da nave é 10.000 vezes maior do que a intensidade sonora da buzina. Agora está explicado, né? 10.000 vezes mais do que o som de uma buzina. Eu sei por que pode machucar a pessoa. Não é só surdez que ela vai ter, não. As ondas sonoras, né, as compressões do ar vão se movimentar com tamanha intensidade parecida de uma pequena bomba, né? E que vai explodir, vai quebrar vidro, vai, talvez, sei lá, as partes mais moles da pessoa aí podem sofrer danos sérios. João Pedro, você entendeu bem isso que eu fiz? João, você está entre nós? Mande algum sinal, por favor. Vamos ver mais alguém aqui. Samantha? O João escreveu aqui que entendeu, legal. Ana Júlia? Esse 10? Sim, claro que posso.
Sim, esse 10 saiu daqui, ó. Esse 10, de fato, fiz ele um pouquinho rápido. Né? Vou fazer ele um pouquinho mais... Aqui, ó. Esse log, primeiro, é na base 10. Todos esses, eu não coloquei 10 aqui, 10 lá, porque quando não coloca nada é na base 10. Tá? Agora, eu tenho que... O meu objetivo é encontrar essa divisão aqui, tá? O que eu fiz? Eu apliquei agora a mesma operação dos dois lados. Então, eu vou fazer 10 elevado na log na base 10 de IN sobre IB. Tá? 10 elevado a tudo que está do lado de cá, 10 elevado a tudo que está do lado de lá. Vai ser igual mais no meio. 10 da quarta é igual a 10.000. E esse 10 eu corto com esse log na base 10, né? Porque é função da função inversa, então não faz nada. Então fica IN sobre IB. E aqui eu descobri que o IN é 10.000 vezes maior do que o I da buzina, né? A intensidade sonora da nave é 10.000 vezes maior do que a intensidade sonora da buzina. E eu fiz 10 elevado a, né, para cancelar o logaritmo. Se fosse na base E, eu faria E elevado aqui para cancelar com o log na base E, e lá também E, né? Tem que fazer E elevado ou 10 elevado dos dois lados. Yaya, melhorou? Beleza. Júlia, tranquilo? Tranquilo. Legal. Uma pessoa que falou... Obrigado, Júlia, falando no microfone aí. Eu não me sinto tão sozinho, senão parece que eu estou falando com o computador. De vez em quando a gente se sente meio estranho só falando com o computador. Vamos voltar aqui na apresentação. Como eu falei, esse era o último exercício dos slides. Agora nós temos exercícios mais fáceis. Digo fáceis porque é só para dar uma animadinha aqui no final, né? Pelo amor de Deus, que não desanime. Vamos fazer em conjunto. É de assinalar. Tá? E vocês, por favor, nem que falem errado. Não faz mal, porque aí nós aprendemos. Encontre o domínio natural dessa função. O domínio natural é o domínio só matemático, né? Que ele não representa nenhuma caixinha, nem nada físico, né? Então, qual que é o domínio dessa função raiz quadrada? Começa do simples. Você sabe que 4 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Agora você já sabe qual que é o domínio. Qual que é o domínio, Bianca? Letra A, B, C ou D? Rian, qual que é o domínio? Letra C? Não sei, eu vou fazer aqui, ó. 4 maior ou igual a x. Acho que é, porque tem que ser fechado, né, do outro lado. X menor do que 4. Vamos ver aqui que é a letra C. X menor do que 4 não é a C. Não é a C. É x menor do que 4. Não é. Concorda comigo que é x menor do que 4? X tem que ser menor do que 4. Não, eu viajei. Tudo bem, mas o cara tá no nervoso, assim, não é assim, eu vou te dar mais uma chance, cara. X menor do que 4, qual é A, B, C ou D? Alô, prof. Oi? Pensei que é A. A, vamos ver. A. Também não é. Também não é A. É a D, professor. Quem falou? Luciano? Luciano? D. É a D. Tá certo. É a D. Porque é x menor do que 4. Então ela vem desde menos infinito até 4. Isso. Porque o domínio vem do lado do x, né? Então ele vem do lado negativo, é menos infinito. Exato.
E eu vou perguntar para você, Luciano, por que não poderia ser a B? Por que é a D que está certa e não a B? Porque é 4 inclusive, né? Porque tem esse igual aqui. Se não contasse o 4, se contasse até o 3.99999, aí seria B. Mas pode ser 4, por isso que é a D. Tá? Esse aqui é x menor ou igual a 4, e esse aqui seria só x menor do que 4. Muito bem, gostei da participação. Encontre a amplitude e o período do gráfico. Tá? O gráfico é f de x igual a 3 mais 2 seno de x sobre 2. A amplitude é o quanto uma grandeza senoidal, cossenoidal, pode variar. Tá? É do valor médio até o valor de pico. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função assim, a função é 3 mais 2 seno, né? Ela vai ser uma coisa, eu vou desenhar aqui, ó, o 3 aqui, ó, o 3, e agora 2 vezes seno vai ser uma coisa assim, ó. Tá? Então, ela vai vir até o 1, né? Porque o seno varia entre menos 1 e 1, e 2 vezes seno vai variar entre menos 2 e 2. Né? Então, esse aqui variou entre menos 2 e 2, então aqui ela vem até 5. Agora pede-se, qual que é a amplitude e o período do gráfico? Bom, a amplitude, 3 é que não é, porque 3 é o valor médio. E ele gira em torno de 2 para cima e 2 para baixo. Então, ou é essa, ou é essa, ou é essa, né? Essa aqui já não é. Qual que é o período? É a D, né, professor? É, porque é x sobre 2, então seria 4π se fosse x, né? Ou não? Não sei. Acho que é. Não sei. Eu sei que a função senoidal, ela tem assim uma amplitude, né? Uma amplitude vezes um seno de 2πf vezes x. 2π vezes a frequência vezes x. Eu sei que o período é 1 dividido pela frequência. Eu ainda posso escrever isso de uma maneira mais simples, e eu acho que eu vou fazer isso. Tá? Uma onda senoidal, ela tem uma amplitude vezes um seno de ômega vezes x, né? Onde esse ômega é 2πf. Então, no nosso caso aqui, ó, o ômega, ele deu 1/2. E a gente sabe que ômega é 2πf. Então, ômega é igual a 2π vezes a frequência. Agora, a frequência dá 1 sobre 4π. E nós sabemos que o período é 1 sobre a frequência. Então, vai ser 4π. Então, é a B. 4π. Pô, isso aqui até dava para pegar por pegadinha, né? Ó, 2 iguais aqui. Não, também não é tão fácil assim, não. Então, é a B. Quem que me falou que era B antes? Não, eu falei a D. Falou D? Bom, poderia ter me enganado dizendo que era D. Assim como esse aqui que me falou a D ou a B, talvez me falou a B. Quem que me falou que era D aqui? O Luciano? Ou foi você, Rian? Não, dessa daí eu falei a B. Aí ele que falou D. Ah, ele falou D mesmo, então tá bom.
Encontre a fórmula da inversa se a função for esta daqui. Não me parece difícil, né? Então, eu tenho y igual a raiz quadrada de... tem um menos aqui ainda para ajudar. X menos 2. Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Aí eu vou ficar com y ao quadrado igual a x menos 2. E aí eu fico com x igual a y ao quadrado mais 2. Bom, claro que depois eu troco x por y, né? Vai ficar a função inversa, né? A função inversa igual a x quadrado mais 2. E aí você todo feliz assinala a letra A e você vai estar certo, porque só foi pedido isso. Mas e se por um azar se te pedem o domínio da inversa? E você todo faceiro olha para a inversa e diz, são todos os reais. Daí eu vou dizer igual a tropa de elite, perdeu o Playboy, já era. Porque o domínio da inversa não é o domínio natural da inversa, é a imagem da direta. Então vamos olhar para a função direta. A função f, ela tem um domínio e uma imagem. A função f. O domínio da função f é x maior do que 2. Maior ou igual a 2. Sempre que eu colocar x maior ou igual a 2 no domínio, eu vou ter uma imagem que vão ser os y's negativos. A imagem vai ser y menor ou igual a 0, por conta desse menos aqui. Aí eu volto a perguntar, qual que é o domínio da função inversa? X menor ou igual a 0. Tá? Porque o domínio da inversa é igual à imagem da função direta. Ele não pode mais escolher o domínio. Como que tu soube que a imagem da função direta é menor ou igual a 0? Porque sempre que eu colocar valores de x maiores ou iguais a 2 aqui dentro, tudo que tiver aqui dentro vai ser maior ou igual a 0. E a raiz de um número positivo dá um número positivo. O número positivo vezes esse menos dá um número negativo. Clareou, Andressa? Sim. Esse sim foi um sim médio ou foi um sim, sim? Foi um sim, sim. Então tá legal. Tá legal. Aqui aparece o gráfico, tá? Tanto da função, essa aqui é da função direta, né? Que é sempre negativa, né? Esse é o gráfico de f. E esse aqui é o gráfico de f na menos 1, né? Que é um espelho, de fato é um espelho em torno da reta y igual a x, é o que eu esperaria. Então eu adicionei novos elementos a essa questão e não só encontrar a função inversa. Professor, sempre que a gente fizer a inversa, vai ser um espelho em relação à reta do y igual a x? É extremamente importante, sim, sempre. Tá? É fundamental. Eu vou fazer o gráfico sem a restrição para você dar uma olhada que ele não vai fazer sentido daí, tá? Vou fazer agora o gráfico dessas duas. É menos raiz de x menos 2. Vamos fazer. É fundamental. Essa é uma verdade absoluta, Andressa, que você falou. Tem que ser o espelho. Senão não é inversa. Senão eu tenho que restringir o domínio, né? Então, aqui eu vou fazer o gráfico da função direta, que é menos raiz quadrada de x menos 2. Vou variar x. Ainda bem que ele faz isso aqui, né? Bem certinho, como deve fazer. Eu vou deixar esses eixos quadrados, como ele vai de menos 10 a 10, eu vou colocar em y de menos 10 a 10 também. Uma vez que eu vou colocar a função inversa, é importante, tá? Menos 10 a 10.
Tá? Então, vejo aqui, claro que dentro do domínio, né, de 0 até 10, aliás, de 2 até 10, né? Para cá não tem gráfico. Agora eu vou fazer o gráfico da função inversa. Eu não me lembro mais quanto que ela dava. Era x² mais 4. Então, veja, se eu não der uma restringida no domínio dela, né, não tem um espelho em torno da reta y igual a x aqui. Tá? Não tem um espelho aqui, ó. Porque não tem essa parte de cima. Então, essa parte de cá não existe, tá? Essa parte é a direita. Só existe essa parte à esquerda, tá? Porque o domínio da inversa são apenas os x negativos, né? Por quê? Porque a imagem da direta eram apenas os y negativos. O gráfico correto, ele foi feito aqui, ó, onde eu não fiz essa segunda parte aqui, porque eu respeitei o domínio, que eram apenas os x negativos. Por isso da importância de eu não deixar solto o domínio da inversa. A inversa não domina seu domínio. O domínio da inversa sempre é a imagem da direta. Eu repito isso bastante, né? E eu me refiro agora a você, Andressa, porque você é quem pergunta e quem responde. Entendido isso? Sim, entendi. Mas, naturalmente, perguntei para todos. Mas, como você interage mais, aí eu converso com você. Resolva x sem usar uma calculadora. Agora eu quero ver. Log de x mais 2, eu vou escrever, não faço ideia, então quando não faço ideia, eu vou copiando para ver se sobe aqui pelo braço até chegar ao cérebro alguma ideia. Log de x mais 2 igual a 1. Que tal eu fazer 10 elevado, hein, Yaya? Aquela ideia lá. Vou fazer 10 elevado na log 10x mais 2, né? E eu vou fazer 10 elevado a para poder cortar esse com esse. Né? Mas como eu fiz do lado esquerdo, faço do lado direito. Agora eu fiquei com x mais 2 igual a 10 elevado na 1, que é 10, né? X igual a 8. Poxa vida, até que essa não foi... Parecia difícil, né? Mas não é. E se você fizer a continha, né? Log de 10 na base 10 vai dar 1. Por que log de 10 na base 10? Porque x deu 8, né? 8 mais 2 dá 10. Então, resolva para x usando o logaritmo natural. Se os logaritmos forem necessários, né? Talvez nem seja necessário. Também não faço ideia, vou copiar de novo. E na x mais 2x E na x igual a 0. O E na x pode ser colocado em evidência. E na x, que multiplica 1 mais 2x, igual a 0. Bom, eu vou passar esse E na x dividindo, né? A minha primeira alternativa é passar o E na x dividindo. Então, eu vou ficar com 1, que feio esse amarelo, deixa eu trocar de cor. Eu vou ficar com 1 mais 2x igual a 0. X igual a menos 1 meio. Mas eu também poderia ter optado por passar 1 mais 2x dividindo, e aí eu ficaria com E na x igual a 0. Aqui eu vou ter que usar o ln para achar o x, sem dúvida. Então, eu vou fazer log na base E, ou ln, né? De E na x, igual a log na base E de 0. Não existe log de 0.
Então, não existe solução para esse x aqui. E não tem mais o que fazer. Pode colocar na calculadora log ou ln de 0, não existe. Ou então, x igual a menos 1/2. Né? Já poderia parar quando eu cheguei aqui, né? Porque é a única alternativa que tem. Não tem alternativa que tenha duas soluções. Não foi nem necessário aplicar logaritmo aqui, então. Né? Foi para ver que não existia, né, a segunda solução. E aqui eu tenho as respostas, né? Ó, C, D, A, B, D. Ó, primeiro eu me lembro que era D e B, sim. Agora C, D, A e não me lembro. Vamos ver? C, D e A, sim. Tá certinho, né? Depois B e depois A, D. Meus caros, alguma dúvida? Não, eu ia perguntar daqui, o senhor passou lá no workshop? Isso, no workshop, só que como você já falou que vai fazer depois, daí faz depois junto. Bom, tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês então deem um gás aí nessa do workshop, tá? Deem um gás aí em todos os exercícios aqui que a monitora passou, tá? E se sobrar tempo, né? Mas olha, tem que fazer no mínimo, mas olha, o mínimo do mínimo que tem que ser feito são esses exercíciozinhos fáceis aqui, de cada sessão aqui, ó, exercícios de compreensão, mas o mínimo do mínimo, tá? São esses de compreensão e os enfocando conceitos. Isso é o mínimo do mínimo. Tá? E vocês têm o gabarito de todos eles, tá? Eu já mostrei aqui no Moodle, vocês chegam nessa pastinha aqui, ó, o gabarito de todos eles do Anton. Vocês têm também o gabarito de todos eles do outro livro do Stewart, mas nem vou mostrar do Stewart, né? Vamos dar conta pelo menos do nosso livro-texto, por enquanto, que é o Anton. Então, vamos estudar, né? Qualquer dúvida aqui no Teams ou no WhatsApp. Tá? O WhatsApp é bastante, eu acho que é mais fácil, né? E perguntem por lá, e não no particular, coisas de dúvida de aula, né? Só coisas realmente particulares, perguntam no particular, porque daí a monitora me ajuda, né, a responder, ou até mesmo um de vocês ajuda, não faz mal você dar um palpite errado ali na questão. O que importa é fomentar a discussão, né, e aprender. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. A prova vai ser semana que vem? A prova, eu vou parar a gravação agora porque, né, não faz sentido a gente ficar gravando.